Boa noite a todos. Boa que a noite. paz de Jesus possa nos envolver nesse momento. Eu confesso que eu estou muito emocionada, né? Entrar no do Pedro depois de tanto tempo e eu, né, não estou em nenhuma tarefa assim que, né, precisasse vir à casa. Eu estou muito emocionada. Então eu peço desculpas de antemão se a voz embargar. Digo, sejam bem-vindos mais uma vez a esta casa, embora não estivéssemos afastados, né, espiritualmente, sempre juntos, mas é com muita alegria que a gente, né, abre essa noite e se sente muito honrada. Para iniciar a palestra de hoje, nós vamos fazer a leitura do Fonte Viva, Sirvamos ao Bem. Não te aflijas porque esteja aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante, conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou em polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador, de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la.
E assim, nessa reflexão, vamos iniciar com a prece. Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, nosso mestre, amigo, nosso guia, nossa luz. Queridos companheiros espirituais que sustentam esta casa, que sustentaram todo esse momento de afastamento e que nesse momento nos ajuda a reunir forças, a ter a coragem, a paz, a serenidade e a sensatez que precisamos. Guarda-nos a todos nessa noite de muita alegria, noite de festa, porque essa casa funciona como mais um ponto de luz na terra, na espiritualidade, nos auxiliando, nos ajudando, nos sustentando. Abençoa, Senhor, a nossa palestrante, Rose, sustenta nesse momento delicado da sua vida, da nossa vida, para que possamos seguir firmes e felizes nessa casa de amor. Que assim seja. E Rose hoje vai falar para a gente, cada homem é uma casa espiritual. Eu vou poder respirar um pouquinho melhor. Boa noite a todos, né? Que Jesus possa nos abençoar, como Bianca disse, nesse dia de festa. E a gente, né, fica... Eu estava sentada ali enquanto ela falava, e a gente vai vivendo toda uma trajetória, né? Desde que a gente teve que se isolar, se afastar, desde que a gente teve que se readaptar, se reinventar, para que a gente pudesse estar aqui. Mas, por um lado, a gente até se viu em situações conflitantes, ruins, mas, por outro lado, eu pensava de uma forma mais, diríamos, alegre e esperançosa. O quanto é bom o retorno, porque o quanto a gente valorizou esse retorno. O quanto a gente está valorizando estarmos aqui hoje novamente. E talvez no nosso dia a dia, naquilo que a gente sempre faz, a gente acaba virando o dia a dia. A gente se esquece de determinadas situações que são valores para nós. Então, tudo que se chega a nós é um momento de aprendizado, né? Então, o quanto é bom a gente estar retornando e entendendo essa valorização de estarmos aqui. E não foi à toa assim que o tema da gente veio bem a calhar, né? Como Bianca diz, deixa eu voltar aqui que minha vez não está muito boa, ela bamba um pouquinho, então vocês têm um pouquinho de paciência, que eu vou ter uns pontinhos básicos para que a gente pudesse acompanhar. E aí, a gente recebeu um tema muito interessante para esse mês, que é o homem, né, como casa espiritual. O nosso tema central, ele vem falando esse mês de setembro, que também achei muito inspirado nessa situação, quando ele diz para nós que é o homem uma casa espiritual, que nós somos uma casa espiritual. Enfim, cada um de nós tem uma construção íntima. Quando eu peguei esse tema, a princípio, eu pensei em falar em construção. Seria o ideal para que a gente estivesse nessa casa espiritual falando de construção espiritual. Seria o básico. Mas depois eu fiquei a pensar que construção não está mais para nós. Nós não temos que fazer mais construção. Mas me entendam bem.
nós temos que fazer uma reconstrução, nós temos que fazer uma reforma, manutenção, uma obra, porque Emmanuel já está claro aqui quando ele diz, olha, vocês são casa espiritual. Ora, se nós somos casa espiritual, já está construído. Né? Então, como é que eu vou falar de uma construção que já está feita? Ela está feita. Como que ela está? É isso que a gente vai ver hoje. Né? Então, ele diz assim, o Emmanuel diz assim, vós sois também como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Desculpe, foi Pedro. Né? Pedro diz isso em algum momento no Evangelho de Jesus. E quando ele diz isso, Emmanuel, nessa passagem, ele começa, do Vinha de Luz, ele começa a refletir sobre nós, o homem, como essa casa viva do Evangelho. E ele bota várias situações. E eu vou confessar para vocês que eu não gostava de Emmanuel, mas eu agora estou apaixonada por Emmanuel. Porque a cada coisa que ele passa, você fica assim, meu Deus, como é que ele conseguiu alcançar essa reflexão? Como é que ele conseguiu pegar essa frase? E é muito assim, é interessante. E é nisso que a gente vai caminhar hoje. Mas para que a gente possa caminhar, eu gosto muito de um versinho que eu descobri ontem de quem era. Eu falava, mas não sabia. É de Frederico. Eu não sei se fala Huckney, não sei, mas é Frederico alguma coisa. E o Frederico diz assim, o coração tem 2 quartos, moram aqui sem se ver. Num a dor, no outro prazer. Quando a dor acorda no seu quarto cheio de quando o prazer acorda no seu quarto cheio de ardor, no seu adormece a dor. Cuidado, prazer. Canta e ri bem devagar. Não vai a dor lá no outro quarto acordar. Eu nunca vi um versinho tão pequenininho, bonitinho, mas tão profundo. Ele diz quase isso que a gente está falando. Tem uma casinha, nessa casinha, né, espiritual, tem lá dentro a dor e tem o prazer, moramos juntos. O prazer adora uma festa. E a dor agora adora destruir essa festa. E aí o prazer às vezes é demais, né? Ele se expande, faz barulho. E a dor quer dormir. Quando ela está dormindo está ótima, mas quando ela acorda, né? Então, o autor do versinho diz assim, olha, você faz o que você quiser aí, prazer, mas bem leve, não acorda a dor não, porque se você acordar, lá vem sofrimento. E a vida da gente é bem assim, a gente acorda muito prazer, a gente dá, né, vida demais a ele, e ele vai lá, desperta a dor, e aí a dor vem e abrange a nossa vida. E aí a gente vai vendo que, começando com essa dor, que a gente vai começar essa reforma íntima nossa, essa reinvenção. Nós vamos perceber, outro dia eu ouvi umas reportagens e fiquei assim, refletindo sobre essa reforma íntima da nossa, quando ele dizia assim, nunca no mundo, o mundo agrícola teve tanta ênfase de tecnologia, a ponto de podermos controlar um trator com controle remoto, de conseguir de uma fazenda, de um sítio, nos comunicarmos com uma cidade através de antenas satélite que a gente nem vê. Né? E de ondas da tecnologia que nos faz unir a cidade ao campo e que cresce muito. Cresce na alimentação nossa, cresce, né, nos móveis das nossas casas, cresce em tudo na nossa vida. Quando isso ganha rendimento, rende o mundo todo, né, do agrícola, enfim, rende o mundo todo. Mas, por mais que isso tenha crescido, ele diz assim, nós nunca vimos tanta miséria no mundo, tanta gente passando fome, tanta gente desempregada, tanta gente sofrendo por questões da miséria. A gente vai um pouco mais perto e nós vamos ver que a pandemia chegou
e botou todo mundo dentro de casa prisioneiro. Ela disse assim, olha, eu vou prender todo mundo, ninguém sai. E a gente não via o vírus, ele era invisível, mas a gente estava preso por alguma coisa, né? Tinha até medo de passar da porta da casa da gente. Mas uma coisa ali foi real. Nós conseguimos nos comunicar uns com os outros. Teve casamento online, batizado, né? Teve aniversário, teve até velório online. Tudo através do Zoom, do Meet, do WhatsApp, enfim. Nós conseguimos falar uns com os outros, né? Esses dias a gente conversava com o Claudete dizia, a gente tem essa oportunidade de não estar abraçando, não, mas nós estamos tendo a oportunidade de nos ver, de ver uns aos outros, conversar, né? Quantas vezes nós não fizemos um Zoom só com 2 pessoas para conversar, porque a gente queria ver o outro, bater uns parabéns, enfim, tudo aconteceu no online. A tecnologia, né, foi de ponta, a tal ponto de eu hoje vi, apesar de ser ligado à tecnologia, eu não gosto muito do celular. E aí eu falava assim, mas Bianca, vocês vão fazer pelo Zoom, mas dá 100 pessoas? Ela dá até mais. Olha só que avanço, né? Onde no WhatsApp a gente só passava antigamente mensagem. E a coisa cresceu a tal ponto que eu posso invadir todo um sistema e alcançar 100 pessoas. Posso conversar com alguém lá no Japão, na Alemanha, onde eu quiser, através de um simples toque no celular, um simples toque no notebook, no computador, eu consigo alcançar isso, mas além de tudo isso, além de eu estar com outro, nunca houve no mundo tanta solidão. Olha só, a gente podia conversar com outra hora que quisesse, ligar a hora que quisesse, mas nunca houve no mundo tanta solidão. Eu, outro dia, também ouvi numa reportagem, fiquei super encantada. Lá em Londres, nos Estados Unidos, o governo abriu uma secretaria de solidão. Olha que interessante. Eu achei interessante, né, o governo. E aí eu me perguntei, mas por que abrir uma secretaria de solidão? Como é que é isso? E aí eles esclarecem assim, lá em Londres, jovens de 14, 15, 16 anos estavam se sentindo solitários, a ponto de praticarem suicídio. Começou a crescer o número de suicídio durante a pandemia e o que eles resolveram fazer? Vamos tentar resolver vendo o que está acontecendo. Então, nós vamos abrir um gabinete de urgência que a gente vai chamar gabinete de solidão, para ver o que está acontecendo. Eu achei super interessante, porque é uma coisa nova, né, inovando, mas também atendendo essa demanda da solidão. Também ouvi na televisão, porque eu vivo na televisão, um comercial super interessante, que dizia assim, compre seu colchão, ele é macio, ele aquece, ele faz massagem, ele faz um monte de coisa. Se durante um ano esse colchão não fizer efeito daquilo que você está sentindo, vocês podem devolver, que a gente devolve dinheiro. Não sei se é verdade, sabe? Não sei se é verdade, mas o colchão estava lá, bonitão, era para massagem, era aquecido, para quem tivesse problema de coluna. Aí eu fiquei pensando assim, o negócio está colchão macio. A gente sempre viveu, antigamente, eu ia para casa da minha avó, o colchão era de palha. Acho que vocês pegaram isso, né, gente? Tão velho assim não. Era aquele colchãozinho fininho e tinha aquela palha que a gente, quando criança, a gente abria só para tirar aquela palha, né? Para complicar a situação. Era colchão duro, porque era palha, mas a gente não ouvia dizer que ninguém dormiu mal, que perdeu o sono, que teve insônia. Ao contrário, a gente ia para casa da minha avó e dormia a beça naquele colchão de palha. E aí eu pensei, gente, com um colchão tão bom, eles até oferecendo, se a gente não conseguir devolver, por que o homem não tem dormido? Por que o homem tem tanta insônia? Por que o homem
tem depressão? Por que que o homem sofre tanto, com tantas facilidades que se propõe a ter na vida de agora? O que que tem acontecido? Recorri ao universitário Emmanuel, né? E ele diz assim: olha, vocês são uma casa espiritual, só que essa casa espiritual ela já está construída, mas ela precisa ser sempre revista para ver se não tem cupim, se o telhado não está caindo, ela precisa de manutenção. E aí ele diz assim: e para fazer essa manutenção, vocês precisam dos princípios básicos do Consolador. Eu fiquei tão impactado com isso, que eu vou dizer a vocês depois o porquê. Mas ele diz assim: olha, para começar um trabalho de refazimento, de reconstrução, de reforma íntima, vocês precisam estar ligados, vocês precisam entender, compreender, conhecer, aceitar e acreditar os princípios básicos do Consolador. Vocês sabem quais são os princípios básicos do Consolador? Vamos embora, gente. Quem que sabe aí? Qual é o princípio básico do Consolador? Sem cola. Esse é o primeiro. Isso. Mais o quê? Só Claudete? Só Claudete que sabe, gente. E aí ele diz assim: o homem não precisa de receita, o homem precisa de princípios básicos do Consolador. A gente fala dos nossos princípios, porque nós somos espíritas. Claro que outra religião vai falar do princípio deles, mas vai entrar sempre Deus. E eu achei super interessante que Emmanuel diz assim: eu não vou entrar para conversar com vocês falando logo de Deus. Porque se a gente está aqui hoje é porque a gente acredita em Deus, né? E aí ele disse assim: eu não vou entrar na questão nem de Deus, porque se a gente buscou uma religião, se a gente tem uma fé mínima que for, Deus já está nesse princípio. E ele diz assim: não é receita, é princípio. Receita a gente faz igual bolo. Claudete diz assim para mim: olha, Rosa, para você se reformar, você tem que ler o Evangelho, fazer isso. Aí eu pego: Claudete, não dá aqui a receita. Aí eu vou para casa e tento seguir o que Claudete me disse. Aí Emmanuel disse assim: não, receita não. Receita é eu copiar o outro. Receita é eu seguir uma regra que muitas vezes leva até o fanatismo. Né? E ele diz: não, princípios básicos do Consolador. Deus já está descartado, que a gente conhece. Ele diz assim: a segunda situação do homem para sua reconstrução se chama imortalidade da alma. Porque a pessoa: mas a gente não acredita. Para quem depois quiser dar uma lida, talvez não como eu estou falando, mas naquilo que eu tirei, Fonte Viva, capítulo 30. Também dessa mesma situação daqui dos nossos temas, só que não é do nosso tema, é uma outra página que eu encontrei ele falando disso. E ele diz assim: imortalidade da alma. E eu fiquei: mas gente, a gente já não acredita, a gente está aqui no Espiritismo, lida com o Espírito, né, comunicabilidade. Ele diz assim: o homem vive sempre achando que vai morrer. Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso, mas a gente vive pensando que vai morrer. Você quer ver uma situação? Quando a gente vai casar, qual é a frase básica que diz pra gente quando a gente está lá depois do sim, pro marido ou para a esposa? Até que a morte separe. Tá ali no papel escrito: até que a morte separe. Né? Tem até uma historinha de uma senhora que desencarnou depois que o marido já tinha desencarnado há um bom tempo. Ele tinha já 20 anos de desencarnado quando ela desencarnou. E ela disse que rodopiou lá no mundo espiritual procurando o marido. Quando encontrou: oi, meu amor. Ele: epa. Aí ela: foi o quê? Esqueceu da nossa promessa? Ela: que promessa?
até que a morte separe. Nós já morremos, cada um para o seu lado, minha filha. Se vira. E ela ficou. Mas a gente faz isso, né? Não só nisso, né? E ele diz assim: o homem trabalha sempre pensando na aposentadoria. Ai, gente, como eu queria aposentadoria, só que agora nem está tendo, né? Mas ele diz que a gente trabalha pensando na aposentadoria. Porque eu me aposentando, eu vou deixar também para os meus netos, meus filhos, eu vou descansar um pouquinho antes de morrer. Né? A gente sempre. E ele diz assim: a gente já busca o serviço buscando um ponto final, porque eu vou morrer depois dali, porque a gente está muito velho. E não é bem assim, né? A velhice não tem nada a ver com a nossa evolução espiritual, porque quanto mais eu me aperfeiçoo, melhor eu fico para outra encarnação, né? Igual aquela senhora de 80 anos que foi fazer faculdade, todo mundo olhou: ah, mas senhora, 80 anos fazer faculdade, mais 6 aqui, 86, quando que a senhora vai fazer alguma coisa? A senhora já vai estar aposentada, já está aposentada. E ela disse: não, mas eu não estou fazendo faculdade para essa encarnação, não. Eu estou fazendo para a próxima, está aperfeiçoada. E aí a gente diz: ah, a criança que nasceu, ela é superdotada, ela sabe tocar isso, sabe fazer aquilo, puro teste de outras encarnações. Né? Eu dizia muitas vezes, quando alguém chegava com um computador, eu dizia assim: eu vou consertar. Eu olhava, antes de eu olhar, eu conseguia achar, e eu Bianca falava assim: mas você nem estudou, não sabe de nada, como é que você sabe o que é isso? Você viu em algum lugar? É automático, mas é superdotado é o que a gente usa de nome aqui. Na verdade, nós fizemos vários aperfeiçoamentos na outra encarnação. Quando a gente entra nessa, a coisa está muito mais fácil. Já pensou, se a gente sempre fizesse isso, né? Aperfeiçoasse: ah, eu quero ser médico, já vou começar agora, porque não deu tempo na vida, mas deu agora. E na outra encarnação eu já, claro que eu vou ter que cumprir a faculdade, mas não é mais fácil. Né? Já está tudo no meu espírito, está tudo dentro dessa casa espiritual que não está trabalhada ainda. E aí ele diz assim: ainda tem um outro fato que o homem acha que ele já nasce para morrer. O plano de morte que a gente faz, né, na funerária. Ele diz assim: o homem faz plano de funerária, mas não faz plano de vida. Ninguém pensa assim: olha, eu estou fazendo isso aqui para daqui a 500 anos eu fazer isso. A gente: não, estou fazendo isso aqui que eu vou morrer daqui a 10 anos. A gente tem medo de morrer, mas a gente sabe que vai morrer. E a gente acha que vai morrer mesmo. E aí ele diz: não, o homem precisa começar a deixar de se achar morto e a estar vivo. Eu me lembro muito de Joana de Anjos, eu sempre conto isso, quando o Divaldo diz que está morto, ela diz: nada disso, eu estou aqui do outro lado, 100% morto, e trabalho o dia todo, socorro, né? Nos fatos, você está com uma dorzinha e já está se sentindo morto, né? E nós somos assim. E aí ele diz: esse primeiro passo da eternidade do Espírito, nós temos que começar a acreditar que nós somos seres eternos, para começar a trabalhar a casa íntima. Porque se eu faço uma construção, achando que eu vou morrer amanhã, ah, não vou mexer não, deixa aí que meus filhos mexam, quem quiser que ficar com a herança que mexe, né? A gente vai deixando. E o nosso íntimo não é assim, não tem herança. A herança é nossa. E aí ele diz: quando o homem acreditar nessa imortalidade da alma dele, ele vai conseguir adentrar o seu íntimo e buscar situações que não estão condizentes com essa casa íntima. Porque quando o Pedro fala lá casa espiritual, a gente imagina logo uma casa espiritual, muito bonita, muito arrumadinha. Mas quando ele se reporta ao homem, ele começa a dizer que a gente é uma pedra em construção, mas como que essa construção tem estado? Né? Como eu, enquanto homem, tenho estado perante a vida? E aí ele diz: precisamos começar a pensar o porquê realmente estamos encarnados. Qual a proposta da nossa encarnação? Né? Qual a proposta de estarmos aqui? E aí ele diz assim: quando nós começamos a entender
a nossa eternidade, nós começamos a moldar o nosso espírito. Eu pensei, moldar? Como assim? E ele diz moldar, trabalhar, cortar as arestas. E aí eu ouvi outro dia uma história que eu achei muito interessante. Vocês conhecem aquela estátua, eu acho que é a estátua do pensador, que ele fica com uma mão assim pensando? Então, a pessoa que esculpiu essa estátua, um dia foi entrevistada, né, na época lá, e perguntaram, mas de onde você tirou essa intuição de fazer uma estátua pensante e que é o símbolo da Grécia? E ele disse assim, não, mas eu não fiz a estátua, não. A estátua estava ali já, eu só aparei a pedra, eu só tirei os excessos e virou estátua. Olha que interessante. E aí Emmanuel diz assim, moldar o espírito. Eu logo me lembrei disso. Emmanuel está dizendo para a gente assim, olha, a estátua de vocês, a casa está aí. Mas agora vocês precisam tirar os excessos, esculpir, moldar. Aí recorri a outro universitário muito interessante, que é Haroldo Dutra, ele diz assim, há várias questões no homem que só precisa ser moldada, só precisa tirar o excesso. Eu fiquei, gente, como assim? Aí ele disse assim, o ciumento é um ser angélico. Vocês acham que é? A pessoa ciumenta é um ser angélico? Ele pode ficar, né? O ciumento, ele diz assim, o ciumento é aquela pessoa grudenta, é aquela pessoa que, né, quer o outro para si, é dele. Mas se você for lá nele e pegar o que ele tem de bom, você vai ver que ele é um protetor, ele é carinhoso, ele é cuidador, só que ele tem excesso. E aí, o que falta para esse ciumento? Tirar o excesso. Tirando o excesso desse ciumento, ele vira como é que diz, um trabalhador do bem belíssimo, porque ele cuida, ele é carinhoso, ele observa o que o outro está precisando. Só que ele, como o prazer lá em excesso, ele acaba tropeçando nas suas próprias pernas. Mas ele moldado, esculpido, trabalhador do bem, né? Ele diz assim, o fofoqueiro é um ser angélico. Fofoqueiro? Como que o fofoqueiro vai ser um ser angélico? Vocês concordam? Moldando ele, será que dá? O que a gente fez? Ele diz que dá. E eu acreditei, depois que eu refleti. Ele diz assim, o fofoqueiro, ele fala demais. Ele quer saber disso, ele quer saber daquilo. Mas ele tem uma coisa de boa. Ele é comunicador, ele conversa com todo mundo. Ele sabe, sim, de todas as situações. Ele propaga, sim, ele pode ser um ótimo palestrante, um ótimo jornalista, mas ele precisa dosar, tirar, às vezes, a vírgula que ele bota, o ponto. Porque, como ele diz, o fofoqueiro, ele não inventa, veja bem, ele cresce as situações. E ele moldado, ele pode se tornar um bom comunicador. Então, ele deixa de ser um negativo e ele passa a ser um positivo. E quando ele também começa a ver que as informações que ele recebe, elas podem ser transferidas para o outro pelo lado positivo. Mas ele precisa de quê? Ser moldado, tirar os excessos e esculpir. Eu estou falando o fofoqueiro, o ciumento, mas eu estou falando de nós, tá?
Porque quando a gente diz a gente pensa lá, é o outro lá, é o outro cá, não. Quem que não tem um pouquinho de ciúme, quem que não é um pouquinho fofoqueiro, a gente ainda é. Vamos ser, né, realistas. Então, isso é para nossa casa íntima. Será que eu sou assim, falo demais, né? Fico querendo saber. Então, vamos lá, vamos começar a moldar isso dentro de mim. Né? Vamos começar a trabalhar toda essa situação para que a gente possa se tornar essa casa moldada. E aí, é por isso que eu digo, comecei a concordar com o Emmanuel quando ele disse moldar, e quando ele falou lá atrás que era para reformar, porque construído a gente já está. A gente não está nessa manutenção. A gente faz manutenção às vezes, né? Quando eu digo, houve a pandemia, a gente foi lá, né? Sofreu, pensou, refletiu, mas a gente tem que continuar refletindo e pensando no que foi bom, no que foi ruim, no que eu tenho que melhorar, né? Eu ouvi alguém dizendo assim, essa pandemia me fez mais sentimental. Eu não posso ouvir nada triste que eu choro. Aí outra, essa pandemia, isso aí, é para isso. Né? Para que a gente tire o ruim, algo que possa nos fazer bem por dentro. Mas isso, como ele disse, nós temos que começar acreditando nisso. Eu sou um ser imortal. E eu preciso, para minha caminhada, começar a ver aquilo que não está condizente dentro dessa casa minha. É igual quando chove muito, a casa está bonitinha por fora, mas tem uma enorme goteira lá no quarto. E a gente diz, deixa aqui, né? Depois eu vejo, vai deixar. E aí a goteira vai aumentando, aumentando, um dia até cai o telhado, porque a gente não deu manutenção. E o nosso interior, a solidão que a gente fala, essa depressão, sofrimento, tudo vem de uma acumulação. Nós vamos acumulando, acumula hoje, acumula amanhã. Outro dia eu acordei e me sentia, sei lá, diferente, com um negócio na garganta, me incomodando. Não sei se vocês já ficaram assim. Uma tristeza, e eu perguntava, gente, de onde que eu estou sentindo isso? Não aconteceu nada, será que alguém tem que me fazer alguma coisa para me chorar mesmo e tal? E fiquei na busca de saber o que estava me deixando naquela situação. Depois eu descobri que era meu aniversário, gente. Eu estava ficando velho, o negócio estava vindo. Estava pesando. Mas são situações que só nós vamos achar dentro de nós, não o outro. São situações que só nós vamos poder descobrir. E aí o Emmanuel continua. Após você esculpir, nós temos que começar a pensar, quando a gente começa a se moldar, que nós não somos robôs. Como eu falei lá da receita. Olha, a receita está lá, é para mim fazer assim, botar o leite condensado, açúcar e papapá. É uma receita. Se não vem um e bota uma coisa diferente para ver se muda, a receita vai ficar sempre a mesma. Então ele diz, é preciso começar a trabalhar essas situações, modificar, sair dessa receita e buscar aquilo que possa me levar além. Eu estava aqui pensando assim, esses dias eu falei lá em casa, Bianca ri, porque Bianca no celular toda hora por conta de reunião e tal, aí eu disse assim, quando eu estava vindo para cá, eu pensava assim, o que acontece com a gente, o que aconteceria conosco hoje aqui se eu dissesse para vocês assim, olha, vocês não vão poder usar o WhatsApp durante um dia. Para quem não gosta, tanto faz. Mas para quem gosta, vai ter um surto psiquiátrico. Ele vai ficar com insônia. Se eu dissesse, olha, vocês só vão poder usar o WhatsApp amanhã nesse mesmo horário. Então, até amanhã, tem gente que não vai dormir, vai olhar para o celular 10 vezes, vai ter aquela coisa de querer pegar, vai ficar sem fome ou vai comer demais. Tem uns que a gente vai ter até que internar para se livrar do celular. Por quê? Nós já criamos o costume. Nós já nos envolvemos com aquilo. E aí, quando chega alguém que diz que vai arrancar, a gente surta. Vira situação psiquiátrica, né?
Por quê? Porque eu estou saindo de uma situação que eu estava para tentar vivenciar outra. É o caso aí das nossas dependências com remédio, com tantas outras situações, porque a gente já está vivendo aquilo ali. Quando sai daquilo ali, é o que incomoda, mas é o que a gente precisaria começar a tentar fazer. E aí é que entram os passos que Emmanuel disse lá dos princípios. Quando eu começo com a imortalidade da alma, eu acredito na imortalidade dos espíritos, na comunicabilidade, que existem outras moradas, eu começo a me mexer. Olha, eu não posso ficar eternamente aqui sentado só orando. Eu não posso ficar aqui eternamente dentro da minha casa só fazendo isso. Eu preciso mudar. Eu preciso trabalhar. E aquilo que a gente já tem de costume é que a gente precisa tentar sair aos poucos, que a gente acha que é errado, né, gente? Porque eu acho que o costume e a prática do bem não é errado, mas o costume é outras tantas situações que a gente vive, ela precisa ser ir desligando. Eu não digo de um dia para o outro, como eu disse, do WhatsApp, porque a gente entra no surto. Mas se a gente começar nas arestas, na modelação, esculpindo todo dia um pouquinho, nós vamos conseguindo em tudo na nossa vida. E por isso eu até pensava assim, eu acho que Deus olhou para nós e disse assim, meu Deus, esse pessoal não vai. Eu já fiz de tudo, já dei religião, já dei isso. Vocês não vão, não? Então, peraí um pouquinho, vou resolver o problema de vocês. E pá, jogou a pandemia. Agora vocês se viram aí. Dá o jeito de vocês aí. E nós não demos? Garanto que nós passamos um monte de sofrimento, mas nós demos soluções a muitas situações que pensávamos que não daríamos. Porque chega uma hora que não tem Deus. Outro dia eu descobri que quando a gente diz assim, eu tenho meu livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio nada. Nós temos uma condição da lei que nos vem para que a gente possa trabalhar pelo melhor e sair numa situação melhor. Mas a gente não tem o livre-arbítrio de fazer o que quer. Até porque, se nós formos fazer o que nós queremos, nós vamos errar muito. Porque quem que gostaria, né? Quem vai querer se eu disser, olha, nós vamos ficar aqui até amanhã em oração ali na sala de paz? Eu não quero. Que enjoo. Até amanhã. Não, eu prefiro, sei lá, ver a novela das 8. Eu prefiro, sei lá, ir num show, ver uma live. Né? Por quê? É o nosso livre-arbítrio que está mexendo com ele. Mas esse nosso livre-arbítrio, ele tem que ser moderado, equilibrado, de acordo com aquilo que nós vamos viver nessa encarnação. De acordo com aquilo que nos propõe a encarnação. Aí sim nós temos livre-arbítrio, né? De optar. Eu quero melhorar, eu quero, transpor aquilo, eu quero fazer aquilo acolá, mas eu preciso de um equilíbrio nesse livre-arbítrio. Então, ele não é um livre-arbítrio que eu posso fazer o que eu quiser, mas ele é um livre-arbítrio que eu tenho que dosar de acordo com aquilo que eu trago para essa encarnação. Por isso, graças a Deus, a bênção da reencarnação na nossa vida. Porque se não fosse ela, aí sim, a gente estaria isolado numa situação só, não estaríamos se encarnando, fazendo essa ida e vinda para trabalhar os nossos espíritos. Então, Emmanuel diz, é preciso que a gente comece a se mover. E ele diz assim, cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhorar. Olha o contínua. O contínuo eu lembro de manutenção, só o que me vem à cabeça. Manutenção, quando ele diz contínuo, manutenção naquilo que está errado, naquilo que não está dando muito certo. Vocês conhecem o Horácio daquele gibi? Aquele gibizinho que tem aquele... Horácio é tipo um dragãozinho, né? Um dia eu estava lendo coisinha dele e Horácio parou na frente do espelho e ele olhou para o espelho e disse assim,
Ai, que olho feio que eu tenho, grande. Aí olhou, dançando na frente do espelho. Depois ele olhou o bracinho dele, ai, meu braço é tão curtinho. Ele olhando. E aí, por aí ele foi, ficou olhando no espelho o corpo dele, dando tudo errado. Tudo ele dizia que estava errado. A perna curta. No final ele disse, que bobagem, esse espelho que está torto. Eu sou bonito. E saiu. Uma coisinha de nada que vinha no jornal antigamente. Na verdade, nós somos igual Horácio. A gente olha, não estou gostando disso. Mas é o espelho que está torto. A pessoa, fulano disse que eu falo demais. Que ela que está dizendo isso, ela que fala demais. A gente começa a transpor a nossa dificuldade para o espelho, né? Porque é o espelho que está torto, é o espelho que não está modelando. E aí, é o que Emmanuel diz, nós começamos a não conseguir entrar nessas condutas. E é preciso que a gente entre nessas condutas, que a gente trabalhe essas situações dentro de nós. Né? Não é à toa que a pandemia chegou, não é à toa que nós estamos aqui hoje, não é à toa que nós estamos vivendo sofrimentos, alegrias sim, mas mais sofrimentos. Não é à toa que a gente tem várias situações ocorrendo. Eu podia hoje dizer para vocês assim, olha, eu sou mãe de Ná e posso dizer para vocês aqui hoje que um de vocês vai ter uma perda amorosa, um de vocês vai ter uma desonestidade em algum momento de um amigo, um de vocês vai ter uma inimizade, um de vocês vai sofrer alguma coisa no interior que vai abalar. A gente podia dizer isso tudo, sabe por quê? Isso acontece com todos nós. Cada um de nós aqui vai sofrer alguma situação. Mas aí, o que vai entrar em nós é o saber sofrer. Para, através desse sofrimento, nós sabermos trabalhar as situações que existem dentro de nós. Há um senhor que com 5 anos, ele perdeu o pai. Aos 6 anos, ele deixou a escola. Com 16 anos, ele já tinha sido despedido de uns 4 a 5 empregos, não parava emprego nenhum. Com 18 anos, ele casou. Com 20 anos, ele já tinha se separado. Com 65 anos, ele se aposentou. Mas passados uns dias da aposentadoria, esse homem se sentia vazio, triste, se sentia inseguro, e ele resolveu tirar sua própria vida. Mas antes de tirar, ele disse assim, vou deixar um bilhetinho escrito para os meus parentes. E ele disse assim, vou deixar aqui para eles o porquê que eu estou me suicidando e o que eu deixei de fazer na minha vida. E ele botou várias coisas que ele deixou de fazer. Quando ele terminou o bilhete, ele desistiu do suicídio pelo que ele mesmo leu dele. E ele, a partir daquele momento, saiu, pediu $87 emprestados, começou a fritar frangos para vender. Com 85 anos, ele estava bilionário. É o dono aí morreu já, né, do KFC. Né? Ficou rico, conseguiu, apesar de toda a dificuldade que ele teve na vida, em um momento, ele entrou na manutenção da sua casa, descobriu o que ele tinha de bom e ele conseguiu, né, ir além, fazer aquilo que deveria ter feito com mais de 65 anos de vida. Nós podemos começar a qualquer momento, agora, amanhã, depois, o importante seria até agora. Mas uma coisa que a gente não deve esquecer, nós somos imortais. Somos uma casa espiritual, sim, que precisa a todo momento dessa manutenção, dessa obra, dessa reinvenção, dessa reforma. Nós precisamos, a qualquer momento, a qualquer ato, estarmos melhores perante a vida, para que a gente não sofra mais. A cada passo que a gente dá, é um caminho que a gente abre. Então, que a gente possa realmente estar refletindo sobre tudo isso, refletindo por que dessa noite aqui, refletindo por que estamos aqui, refletindo quem somos realmente nós.
entendendo essa casa espírita, né, que Emmanuel nos fala e que Pedro nos chama a atenção. Eu sempre gosto de terminar com uma oração, você já conhece, mas é ela que me dá muita força no dia a dia. Né? E quando ele diz assim: Senhor, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra pudessem se tornar mais belas. Mas na pequenez que a minha alma encerra, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, a matar com amargura os que vivem na escuridão. Eu gostaria de ser, Senhor, a chuva generosa, que caísse sobre a terra porosa e pudesse acariciar o chão. Mas na minha condição, deixa-me ser um copo de água fria, a matar a sede e a matar a agonia dos que vivem na desesperação. Eu gostaria, Senhor, de ser um mural de flores, de todas as cores, para que eu pudesse colorir e enfeitar os jardins da terra. Mas na pequenez que a minha alma encerra, deixa-me ser apenas uma rosa, que na trincha de uma rocha eu possa alegrar o coração. Eu gostaria de ser, Senhor, um trigal maduro, para que de pão eu pudesse saciar e enfeitar as mesas da humanidade. Mas quem sou? Deixa-me ser apenas um grão que, caído ao chão, nesta terra sofrida, eu possa matar a fome da multidão. Eu gostaria de ser poeta, esteta, orador, musicista, artista, mas me falta o verbo, a magia, a beleza. Por isso, Senhor, deixa-eu apenas dizer que tenho a Ti, dar graças porque nasci, por todo o Teu amor. Muito obrigada, Senhor. Nós vamos pedir, antes da prece, que os médiuns passistas se posicionem no salão para darmos o passe coletivo durante uma breve música. Logo após, se sentem e faremos a prece de encerramento. Por favor, os médiuns passistas se posicionem no salão. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Podem se sentar, por favor. E assim, Senhor Jesus, damos por encerrado essa noite de hoje. Agradecemos, Senhor, esses momentos de paz, de muita alegria, de volta ao lar, a essa grande construção. Obrigada, mestre querido.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Agradecemos aos que abriram os corações a essa noite de hoje, né? Estarmos juntos. Agradecemos também a quem nos acompanhou pela plataforma Zoom e damos boa noite a todos.